It's very interesting when you look at the sin word group in the Bible. É muito interessante quando você vê o grupo de palavras e termos usados na Bíblia para pecado. It's actually a very distressing thing to notice. E de fato é uma coisa muito triste de notar isso daí. There are probably more words in the Old and New Testament for sin than about any other doctrine. Provavelmente tem mais palavras referentes a pecado no Antigo e no Novo Testamentos do que de qualquer outra doutrina, do que para qualquer outra doutrina. Which only highlights the multitude of ways that we sin against God. Que apenas enfatiza a multidão de formas que nós podemos pecar contra Deus. But when you look at the way sin is described in Old and New Testaments, Mas se você observar como o pecado é descrito no Antigo e no Novo Testamento, there are some main conceptions about sin existem alguns conceitos principais sobre pecado that are highlighted in the Old Testament and New Testament respectively. que são respectivamente enfatizados no Antigo e no Novo Testamentos. Now, all of the conceptions I'm going to be talking about are in both testaments, Então todos os conceitos que eu vou falar estão em ambos os testamentos, but some are more dominant in one testament over the other. mas alguns são mais dominantes em um testamento em comparação ao outro. So I'm going to talk about three conceptions of sin from the Old Testament, Então eu vou falar de três concepções, de conceitos sobre o pecado no Antigo Testamento, and then three conceptions of sin from the New Testament. e depois falar de três conceitos sobre pecado no Novo Testamento. This is not an exhaustive list of conceptions. Essa não é uma lista exaustiva de conceitos, de concepções sobre o pecado. But these are some of the main ways that the Old and New Testaments talk about sin. Mas essa é são as formas principais de que o Antigo e o Novo Testamento falam sobre pecado. So we begin with three ways the Old Testament discusses sin. Então começa de três formas em que o Antigo Testamento discute o pecado. The first one is the most difficult. A primeira é a mais difícil. So you'll have to think hard with me. Então você vai precisar pensar muito aí comigo. The Old Testament conception of sin is as a violation O conceito de pecado no Antigo Testamento é como uma violação of what are absolute, not relative laws, do que são leis absolutas e não relativas, and of what are universal, not regional laws. e de leis que são universais e não regionais. So the Old Testament discusses sin as a violation of law, Então, o Antigo Testamento discute sobre o pecado como uma violação de lei. but what kind of law is violated? Mas que tipo de lei é violada? Well, it's a universal law É uma lei que é universal and an absolute law. e uma lei que ela é absoluta. And this stands in contrast to the ancient Near Eastern background E isso, então, entra em franco contraste com o pano de fundo histórico do Oriente Médio of all of the nations that surrounded Israel. e de todas as nações que estavam ao redor de Israel. It is remarkable to notice that all of the nations that surrounded Israel were polytheistic. É notável, é impressionante quando nós notamos que todas as nações que estavam ao redor de Israel eram politeístas. They all believed in many gods. Todas elas criam em muitos deuses. Israel was the only ancient Near Eastern religion that believed in one God. Israel era a única nação no Oriente Médio que acreditava em apenas um Deus. What comes along with polytheism O que vem junto com o politeísmo is a belief then that many gods have many laws. é a crença de que muitos deuses têm também muitas leis. Sort of like different governments in the world Como governos diferentes ao redor do mundo. have their different laws that pertain to their people. E diferentes governos têm diferentes leis que protegem o seu povo. So many gods, many laws, Então, muitos deuses, muitas leis. and those laws pertain regionally. E essas leis, elas estão julgando regiões. Elas são regionais também. They believed that different gods had different jurisdiction in different places. Eles acreditavam, então, que diferentes deuses tinham diferentes jurisdições em regiões diferentes. And so when you would travel, for example, Então, quando você viajava,
you would have to be aware of what God was God in that area que Deus, que era o Deus daquela área, in order to abide by the laws that pertained there. para então viver de acordo com, se comportar de acordo com as leis daquele Deus. Very much like traveling from one country to another now. É muito parecido com o que significa viajar de um país para o outro. But these were not from governmental leaders, but from gods. Mas isso não era de governos, de líderes governamentais, mas eram de deuses. So when Moses announces in Genesis 1:1, Então, quando Moisés anuncia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. no princípio criou Deus os céus e a terra. It establishes monotheism Ele estabelece monoteísmo and, more than that, e muito mais do que isso. God's jurisdiction over everything that he has made. A jurisdição divina sobre todas as coisas que ele havia criado. One of the implications of God being the only God that there E uma das implicações de Deus ser o único Deus que existe is that his laws pertain to all people, é que as suas leis são pertinentes a todos os povos, a todas as pessoas. and we are all accountable to the one true God. E todos nós prestamos contas ao único e verdadeiro Deus. So Genesis 1:1 is actually an argument against polytheism. Então, Gênesis 1:1 é também de fato um argumento contra o politeísmo. Rather than there being many gods who are responsible for bringing about different parts of the created order, Ao invés de termos muitos deuses que têm jurisdições em diferentes partes da criação, rather there is one God who made it all. ao invés disso, existe apenas um Deus que criou todas as coisas. But to make it means you have jurisdiction over it, Então, fazer, criar, significa também que você tem jurisdição sobre a sua criação. and if you have jurisdiction, then your law pertains. Então, se você tem jurisdição, a sua lei é que é pertinente. God made it all, Deus fez todas as coisas, so his law is over all. então a sua lei está sobre todos, It is absolute é absoluta and it is universal. e é universal. One of the places where you can see that this idea helps Um dos lugares que você pode ver que essa ideia ela nos ajuda is when you think of how Israel related to the other gods. é para você ver como que Israel ele se relacionava com os lugares que tinham outros deuses. Of course, many times they did this badly by worshiping other gods. É lógico que muitas vezes eles se relacionavam de forma horrível ao se curvarem, adorarem esses deuses. But there are other times when they upheld their belief in the one true God, Mas muitas outras vezes ficava evidente a crença que eles tinham no único e verdadeiro Deus. and they showed that the other gods were not truly gods. E eles mostraram como que os outros deuses não eram de fato deuses verdadeiros. Do you all remember the incident with Elijah and the prophets of Baal? Todos vocês, talvez você lembre aí o incidente, o acontecimento entre Elias e os profetas de Baal. In 1 Kings 18, No primeiro livro de Reis, capítulo 18, do you remember that Elijah confronted the prophets of Baal and said his God, Yahweh, was the true God? você lembra que Elias confrontou os profetas de Baal e disse que o seu Deus, Yahweh, era o único Deus verdadeiro. And he challenged them to prove that their God, Baal, was God. E ele os desafiou a provarem que Baal, o Deus deles, era o Deus verdadeiro. He said, build an altar, Ele disse, construa um altar, edifique um altar, call upon Baal, chame Baal and have him bring down fire upon the altar. e peça para que ele traga fogo para o altar. So the prophets of Baal did this, Então os profetas fizeram isso and nothing happened. e nada aconteceu. They waited a long time, Eles esperaram por muito tempo and Baal didn't do anything. e Baal não fez absolutamente nada. So Elijah then said, Então Elias disse o seguinte, take barrels of water and throw them upon the altar. jogue baldes e baldes de água nesse altar. And then he called upon Yahweh, E aí ele clamou ao Deus verdadeiro, Yahweh, the one God of Israel, o Deus de Israel, the creator of heaven and earth, o Criador dos céus e da terra, and he brought fire to consume the altar. e ele trouxe fogo para consumir o altar.
Now, the significance of that story Agora, o significado dessa história, a importância dessa história, depends upon where it took place. depende de onde isso aconteceu. If this confrontation with the prophets of Baal had took place in Jerusalem, Se essa confrontação dos profetas de Baal e Elias tivesse acontecido em Jerusalém, they would have all said, "So what? todos eles diriam o seguinte: e daí? We all agree with you that Yahweh is God in Jerusalem, Nós concordamos com você que Yahweh é Deus em Jerusalém. so of course Baal didn't do anything, E é claro então que Baal não fez nada, and Yahweh did, e Yahweh fez, because we all agree that Yahweh is your God there in Jerusalem." porque todos nós concordamos que Yahweh é Deus em Jerusalém. But this confrontation with the prophets of Baal did not happen in Jerusalem. Mas essa confrontação entre Elias e os profetas de Baal não aconteceu em Jerusalém. It rather happened where? Do you remember? E aconteceu onde? Você lembra? Mount Carmel. No Monte Carmelo. And this was Baal's territory. E aquele era um território de Baal. So according to the theology of those prophets of Baal, Então, de acordo com a teologia daqueles profetas de Baal, this was a region in which Baal was God. essa era uma região onde Baal era Deus. His authority should be exercised, A sua autoridade deveria ser exercida, but he didn't. mas ele não a exerceu. Instead, Yahweh showed up Ao invés disso, Yahweh apareceu and consumed the altar, e consumiu o altar, thereby indicating Yahweh is God here too. indicando então que Yahweh, o Deus criador dos céus e da terra, também é Deus aqui. So the monotheistic commitment of the people of Israel Então, o compromisso monoteísta do povo de Israel was very important in terms of their understanding sin. era muito importante da compreensão de pecado. Sin was a violation of God's law. O pecado era uma violação da lei de Deus. Whether you acknowledge Yahweh as God or not. Quer você reconheça ou não Yahweh como Deus. This is why the prophets of Israel E é por isso então que os profetas de Israel would bring judgment against other nations. traria julgamento contra outras nações. Think, for example, in the book of Isaiah, chapters 13 to 23. Pense então no livro de Isaías, nos capítulos 13 a 23. That section of Isaiah is devoted to denunciations against nations. Aquela seção do livro de Isaías, ela está repleta de denúncias contra outras nações. Babylon and Assyria and Egypt and Moab A Babilônia, a Síria, o Egito, Moabe and many others e muitas outras are condemned by the prophet Isaiah são condenadas pelo profeta Isaías because of the God of Israel's judgment against them. por causa do juízo do Deus de Israel contra elas. And yet those people in Babylon and Assyria and Egypt, E ainda assim essas pessoas na Babilônia, no Egito, na Síria, they don't acknowledge Yahweh as their God. eles não reconhecem Yahweh como Deus deles. But here's the point. Mas aqui está o ponto. He is God whether you acknowledge it or not. Ele é Deus, queira você, reconheça você ou não. Therefore, his laws pertain to you, Então, as leis de Deus também estão sobre você. and his judgment will be rightly brought against you E os julgamentos de Deus vão vir a você de forma justa. if you reject the true God and his law. Se você rejeitar o Deus verdadeiro e a sua lei. Won't this be the case on the final day of judgment? Não vai ser esse o caso no dia final do juízo. Everyone will then realize there is one God, Todos então vão compreender e entender que existe um Deus. and his law upon them was binding, E essa lei sobre eles even if they were atheists, estavam sobre eles mesmo que eles fossem ateus. even if they were Hindus or Buddhists or Muslims. Mesmo que eles tenham sido hindus, budistas ou muçulmanos. It doesn't make a difference, Não tem diferença. because God is God over all, Porque Deus é Deus sobre tudo e todos. and his standards of righteousness are brought to them, E o seu padrão de justiça é trazido sobre eles, so they will be judged
as will everyone outside of Christ, E eles vão ser julgados como qualquer pessoa fora de Cristo, according to the righteous judgment of God. de acordo com o juízo justo de Deus. So, sin is a violation of law Então, o pecado é uma violação da lei, is clearly taught in the Old Testament, é claramente ensinada no Antigo Testamento, but in particular the law of the universal God mas em particular a lei do Deus universal and his absolute law. e a sua lei absoluta. Here's a second conception of sin in the Old Testament. Aqui está o segundo conceito de pecado no Antigo Testamento. Because God is a personal God, Porque Deus é um Deus pessoal, sin itself is personal. o pecado em si também é pessoal. That is, it is not an impersonal thing to sin against God. Então, isso significa que não é algo impessoal de pecar contra Deus. It's not like breaking the speed limit, Não é como quebrar o limite de velocidade, passar do limite de velocidade. something abstract, some abstract law that you break. Alguma lei abstrata que você quebra. But rather, breaking the law of God is deeply personal, Mas ao invés disso, quebrar a lei de Deus é profundamente pessoal. because the law of God extends from his own nature. Porque a lei de Deus, ela estende a sua natureza. Therefore, to reject the law of God by breaking it Então, rejeitar a lei de Deus por quebrá-la is to reject the nature of God, whose law extends from him. é rejeitar a natureza de Deus, cuja lei é uma extensão de sua própria natureza. This is why David in Psalm 51:4 É isso que Davi diz no Salmo 51, versículo 4. said, "Against you and you only have I sinned." Eu pequei contra ti somente. But when you think about it, he sinned against many people. Mas quando você para e pensa, ele pecou contra muitas pessoas. He sinned against Bathsheba. Ele pecou contra Batseba. He sinned against Uriah the Hittite. Ele pecou contra Urias. He sinned against the people of Israel when he did not act as a king. Ele pecou contra o povo de Israel quando ele não agiu como um rei. So why would he say, "Against you and you only have I sinned"? Então, por que ele diz, eu pequei contra ti somente? Because David realized that the law he broke did not originate with Bathsheba, Porque Davi entendeu que a lei que ele quebrou não se originou em Batseba, or with Uriah, or with the people. ou com Urias, ou com o povo. The law that he broke originated with God himself. A lei que ele quebrou se originou no próprio Deus. Therefore, every sin is ultimately against God. Então todo o pecado, de forma última, é contra Deus. And therefore, every sin is deeply personal. Então, nesse sentido, cada pecado é profundamente pessoal. I think it helps us when we are tempted Eu acho que nos ajuda quando nós somos tentados to realize how personal sin is to God. para compreender quão pessoal o pecado é contra Deus. To continue in sin is to reject who God is in his nature Continuar em pecado é rejeitar quem Deus é em sua natureza and to reject the good law that he has given to us. e rejeitar a boa lei que Deus nos deu. So sin is much more like Então o pecado é muito mais parecido, committing adultery é muito mais do que cometer adultério, than it is breaking the speed limit, do que quebrar então o limite de velocidade. right? In fact, isn't it the case that in the Old Testament, Não é esse o caso no Antigo Testamento? the main example that is given for the idolatry of the people, O exemplo principal da idolatria do povo, turning away from the true God and worshiping false gods, de virar as costas contra o verdadeiro Deus e adorar deuses falsos, the main illustration of that is adultery. a ilustração principal para isso é adultério. So, personal sin before a personal God Então, o pecado pessoal diante de um Deus pessoal is highlighted in the Old Testament. é enfatizado no Antigo Testamento. But then third, Em terceiro lugar, even though sin is personal, it is not private. então, mesmo que o pecado seja pessoal, ele não é privado.
Rather, sin is a corporate act that many people are affected by. Então, o pecado, ele é um ato coletivo, corporativo, onde muitas pessoas são afetadas. We should not confuse personal sin with private sin. Nós não devemos confundir pecado pessoal com pecado privado. There is no such thing as private sinning. Não existe um ato de pecar que seja privado. If you mean by that, it affects only the one person who sins. Se você quer dizer com que afeta apenas a pessoa que peca, No, sin always affects more people than the one person who sinned. isso não é real, porque o pecado sempre afeta mais pessoas do que aquele que de fato peca. One of the best examples of this is found in Joshua chapter 7. Um dos melhores exemplos disso se encontra em Josué capítulo 7. Notice how the verse begins at verse 1 of Joshua 7. Note como o versículo começa, o capítulo começa em Josué 7. He says, "The sons of Israel acted unfaithfully in regard to the ban, for Achan, the son of Carmi, and so on, took some of the things under the ban." Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. So the leading idea is Israel has sinned, Então a ideia principal aqui é que Israel pecou. and Israel will be punished. E Israel vai ser punido. For doing what? De fazer o quê? For what Achan has done. Por aquilo que Acã fez. So there is this concept in the Old Testament Então existe esse conceito no Antigo Testamento of corporate solidarity. de a solidariedade corporativa. That there is a sense in which we all are connected together, E num certo sentido, todos nós estamos ligados, and juntos. what one does affects the corporate whole. O que um faz afeta a corporatividade, o coletivo. We just saw that earlier with the sin of Adam. Nós vimos isso na primeira sessão com o pecado de Adão. Here's a great example of corporate solidarity, É um grande exemplo de solidariedade corporativa, where the one sin of Adam is, in one way or another, our sin. em que o pecado de Adão é, de uma certa forma, o nosso pecado. And here in Joshua 7, E aqui em Josué capítulo 7, the one sin of Achan is the sin of the whole nation. que esse único pecado de Acã era, na verdade, o pecado de toda uma nação. Now let me encourage you with another thought, Agora, deixa eu encorajá-lo com mais um pensamento. that corporate solidarity notion also applies to obedience. Que esse ato, essa solidariedade corporativa também se aplica à obediência. Not only is it true that there is no private sinning, Também é verdade que não há esse pecado privado, but our sin always affects a larger community. mas que também o nosso pecado afeta toda essa comunidade abrangente. It's also true there is no private obedience, Também é verdade de que não existe obediência privada, but your obedience brings blessing to others who are connected to you. mas a sua obediência traz bênçãos para aqueles que estão ligados a você. I sometimes think of this as the umbrella principle. Eu muitas vezes penso nisso como o princípio guarda-chuva. One person can hold a very large umbrella, Uma pessoa pode segurar um guarda-chuva muito grande, and many can gather in under the cover. e muitos podem então se aproximar e ficar debaixo dessa cobertura. So many are blessed by the action of one person. Então muitos são abençoados pela ação de uma pessoa ao segurar o guarda-chuva. We won't take time to read now, but look sometime at Ezekiel 18, Nós não vamos ter tempo hoje, mas em algum momento leia Ezequiel capítulo 18. particularly verses 14 and following, Em particular, os versículos 14 e seguinte, where we read that if you denounce the sin of your father, onde nós vemos que se você denuncia o pecado do seu pai, then his sin will not be charged against you. então o pecado dele não vai ser imputado contra você. Because the general principle was stated in Exodus 20.
Então, esse princípio geral, ele foi declarado em Êxodo capítulo 20. The sins of the fathers will be visited upon the third and the fourth generations. Porque os pecados dos pais vão visitar as terceiras e quartas gerações dos filhos. So how do you avoid receiving the sins of your fathers? Então, como que você evita receber o pecado dos seus pais? Well, Ezekiel 18 says, renounce the sin of your father. Então, Ezequiel capítulo 18 diz que você deve renunciar o pecado dos seus pais. And his sin and the consequences will not come to you. E o pecado do seu pai, as suas consequências não virão sobre você. But you can start a new heritage, a new line of obedience and blessing, E você pode iniciar, então, uma nova linhagem de obediência, where your obedience as a Christian and a man of God em que a sua obediência como cristão, como homem de Deus, can bless your children and many beyond. pode abençoar os seus filhos e muitos além deles. Look sometime at Psalm 128, Veja em algum momento o Salmo 128, where the chapter begins, how blessed is the man who fears the Lord. em que o Salmo começa, bendito seja o homem que teme ao Senhor. And the blessing that this God-fearing man receives E a bênção de que esse homem que teme ao Senhor recebe is a blessing that his wife is made happy, é a bênção de que a sua esposa ela se torna feliz and his children are fruitful. e os seus filhos são frutíferos. In other words, his family is blessed because of his personal obedience. Então, de uma certa forma, a família desse homem é abençoada por obediência pessoal. So just as Achan's sin brought punishment to the people of Israel, Então, da mesma forma em que o pecado de Acã trouxe maldições para o povo de Israel, so this man's righteousness and obedience brings blessing to his family. então a obediência desse homem traz bênçãos para a sua família. So even though sin is personal, it is not private, Então, mesmo que o pecado seja pessoal, ele não é privado and it affects a larger corporate group than just yourself. e afeta um grupo maior, uma corporatividade maior. Let's move now to three categories of sin in the New Testament. Agora vamos adiante para 3 categorias de pecado no Novo Testamento. The first one is sin, the way sin is conceived in the New Testament in relation to the law. Então, o primeiro deles é a concepção do pecado no Novo Testamento em relação à lei. Of course, the New Testament affirms the law, Então, o Antigo Testamento afirma a lei. even though in the New Testament Mesmo que no Novo Testamento, we move from the law of Moses now to the law of Christ, nós saímos da lei de Moisés e vamos para a lei de Cristo. we are always, as the people of God, a people who are under law. Nós somos sempre, como o povo de Deus, um povo que está debaixo da lei. Some people struggle with this. Algumas pessoas lutam para entender isso. They think we must still be under the law of Moses Algumas pessoas acham que nós precisamos ainda estar debaixo da lei de Moisés, because many of the Ten Commandments apply to us also. porque muitos dos 10 mandamentos se aplicam a nós também. In fact, 9 of the 10 Commandments are repeated in the New Testament. E, de fato, 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. So aren't we under the law of Moses today? Então, será que nós não estamos debaixo da lei de Moisés hoje? And the answer from 1 Corinthians 9 E a resposta, de acordo com 1 Coríntios capítulo 9 and Hebrews 8 e de Hebreus capítulo 8, is we are not under the law of Moses. que nós não estamos debaixo da lei de Moisés. That law has ended. Essa lei acabou. But now we are under the law of Christ. Mas agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. And yet that law of Christ has similarities with the law of Moses. E, de uma certa forma, a lei de Cristo ela tem similaridades com a lei de Moisés. So 9 of those 10 commandments are repeated in the law of Christ. Então, 9 desses 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, são repetidos na lei de Cristo. But that doesn't mean you're still under the law of Moses, even though the same law pertains. Mas isso não significa que você está debaixo da lei de Moisés, ainda que algumas das leis são iguais, sejam iguais. An example might be this. Um exemplo seja essa daqui. If you drive from one country into another, Se você dirige de um país para o outro, it might be the case that as you cross the border, pode ser que você então atravesse a fronteira. the speed limit is the same on the other side of the border as it has been. O limite de velocidade seja igual num país como foi no país que você estava.
And you might think, well, if the speed limit is the same, Então talvez você pense, se o limite de velocidade é o mesmo, then I must be under the same jurisdiction that I was before. então talvez eu esteja debaixo da mesma jurisdição que eu estava antes. But the fact is, you're not under the same jurisdiction. Mas a realidade é que você não está debaixo da mesma jurisdição. You've crossed the border. Você atravessou a fronteira. You're now under different jurisdiction than you were before, Você agora está numa jurisdição diferente da que você estava antes. even though there is commonality between those two jurisdictions. Mesmo que haja elementos comuns entre uma jurisdição e outra, They both have the same speed limit law on this road. eles têm o mesmo limite de velocidade nessa rua, nessa avenida. But who has jurisdiction over breaking that speed limit is the specific country. Mas aquele que tem uma jurisdição sobre a quebra desse limite de velocidade é cada país específico onde você está. Okay, all that to say that we are under the law of Christ in the New Testament. E tudo isso para dizer que nós estamos debaixo da lei de Cristo no Novo Testamento. And how does the New Testament then view us as people under law? E como então que o Novo Testamento nos vê como pessoas debaixo da lei? Well, it's very clear the New Testament is opposed to two things that stand against what is proper. E é óbvio então que o Novo Testamento ele está contra duas coisas. It first of all stands against legalism. A primeira delas é legalismo. The New Testament is opposed to legalism. O Novo Testamento se opõe ao legalismo. Legalism involves two things. E o legalismo envolve duas coisas. And sometimes both things are true, sometimes it's just one or the other. Às vezes ambas as coisas são verdade e às vezes é só uma que se apresenta. Legalism involves, in some cases, adding to the law of God. Legalismo envolve, em alguns casos, somar algo, adicionar algo à lei de Deus. In such a way that our humanly derived laws De certa forma, de tal forma em que as nossas leis de origem humana, those humanly derived laws actually take precedence over the law of God. de tal forma que as leis que nós adicionamos, elas tomam importância maior sobre a lei de Deus. I grew up in a somewhat legalistic culture in my upbringing. Eu cresci num ambiente de alguma forma legalista. You may or may not be able to relate with this, Talvez você se identifique com isso ou não. but we had laws that were put upon us like this. Mas nós tínhamos leis que eram colocadas sobre nós, coisas desse tipo. You cannot play with playing cards. Você não pode jogar baralho com cartas. You cannot dance. Você não pode dançar. You cannot drink alcohol of any kind. E você não pode tomar bebida alcoólica de qualquer tipo. And those laws that were man-made E essas leis que eram feitas por homens became far more prominent than the law of God. se tornaram muito mais proeminentes do que a própria lei de Deus. Read sometime Matthew 15:3-9, Leia em algum momento Mateus capítulo 15, versículos 3 a 9, where you see Jesus condemns human laws that become more prominent than the law of God. em que Jesus condena leis humanas que se tornaram mais proeminentes do que a própria lei de Deus. And the New Testament is opposed to doing that. E o Novo Testamento se opõe a fazer isso. The New Testament also, in its opposition to legalism, E o Novo Testamento, em sua oposição ao legalismo, is also opposed to a merely external form of law keeping. Também se opõe a uma manifestação da guarda da lei que seja mera exterior. As if, so long as you do what you're supposed to do, it doesn't matter what your heart is. De tal forma que, a não ser, que você faça o que você tem que fazer, não importa qual seja a condição do teu coração. This sort of external law keeping is viewed by some Essa observação da lei de forma externa é visto por alguns is all that God requires of us. como se fosse tudo aquilo que Deus requer de nós. But didn't Jesus make clear that's not the case? Mas será que Jesus não deixou claro que esse não é o ponto da lei? In Matthew chapter 5, he indicated Em Mateus capítulo 5, Jesus indicou that it isn't just the outward act of murder that is opposed by God, que não é simplesmente o ato externo de matar alguém que Deus se opõe,
but having a murderer's heart, hating your brother. mas de ter um coração homicida que odeia o seu irmão. It isn't just the outward act of adultery that is opposed by God, Que Deus não se opõe simplesmente ao ato externo de adultério, but the inner heart that would lust after a woman. mas de um coração adúltero que vai ter cobiça em direção a uma mulher. So, the New Testament is opposed to legalism, Então, o Novo Testamento se opõe ao legalismo, but it is also opposed to libertarianism. mas também se opõe ao liberalismo, à libertinagem. I think Paul was concerned with the libertarian mindset Eu acredito que Paulo estava preocupado com uma atitude de libertinagem, uma atitude liberal. as he began Romans chapter 6, Quando ele começa ali em Romanos capítulo 6, where he says, "Shall we continue to sin that grace might increase?" onde ele diz: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?" And he said, "May it never be, God forbid." E ele diz: "De modo nenhum." In other words, we should not conclude that since we are under grace, Então, em outras palavras, nós não devemos concluir de que uma vez que nós estamos debaixo da graça, that there's no law that stands over us any longer. que não existe nenhuma lei que está sobre nós. And so Paul makes clear that the grace of God comes Então, Paulo deixa claro que a graça de Deus vem, to make us able to keep the law que nos torna capazes de guardar a lei, rather than sin more and more by breaking the law. ao invés de pecar e pecar quebrando a lei. So if the New Testament is opposed to legalism and libertarianism, what does it favor? Então, se o Novo Testamento é contra o legalismo e a libertinagem, a que ele é a favor? It favors glad-hearted, spirit-empowered obedience to the law of Christ. O Novo Testamento afirma uma obediência de coração alegre, capacitada pelo Espírito. God transforms our hearts so that we want to do what He has called us to do. Cristo transforma o nosso coração de tal forma que nós queremos fazer o que Ele nos chamou a fazer. In the New Covenant, He writes the law on our hearts, Na Nova Aliança, Ele escreve a lei em nossos corações, so that out of our new natures we gladly long to do what God calls us to. Então, a partir de nossa nova natureza, nós obedecemos de forma alegre o que Ele nos chamou a fazer. Now, of course, this is a growing reality, E é claro que essa é uma realidade que cresce, ela é progressiva, which will only be fulfilled when we are made fully like Christ. e que será simplesmente cumprida por completo quando nós contemplarmos a Jesus Cristo. But the Spirit comes within to create a desire to long to obey Christ. Mas o Espírito que habita em nós cria esse desejo de obediência. A second conception of sin in the New Testament is sin in relation to the flesh. O segundo conceito de pecado no Novo Testamento é com relação ao pecado em relação à carne. This has something to do with the word sarx in the Greek New Testament, Isso tem alguma coisa a ver com o vocábulo grego sarx, which is translated in English as flesh, o que é traduzido em português como carne, which contrasts with another Greek word, soma, que está em contraste com outro termo grego, soma, that is the physical body. que é o corpo físico. Sometimes Paul uses sarx to refer to the physical body, Algumas vezes, Paulo usa sarx para fazer referência ao corpo físico. Look sometime at 1 Corinthians 1:29, Em algum momento, olhe para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1:29, 1:29, and 1 Corinthians 15:39, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, where sarx is used of the physical body. onde sarx é usado como referência ao corpo físico. But most often Paul uses sarx or flesh to refer to something internal. Mas muitas vezes Paulo usa, na maioria das vezes ele usa sarx para fazer referência a algo interno. Paul's view of flesh is of the whole man in his state of alienation from and hostility to God. A visão de Paulo com o termo carne, de sarx, é como um homem completo em seu estado de alienação e hostilidade com Deus. So you read in the New Testament phrases like this: Então você vê no Novo Testamento frases do tipo:
The mind set on the flesh is hostile toward God. Então, a atitude da carne é hostil para com Deus. Or the deeds of the flesh are these. Ou os feitos da carne são estes. So the flesh is this internal drive within us Então, a carne é esse carro-chefe dentro de nós that leads us to want to go against the ways of God. que nos conduz e nos leva a ir contra os caminhos de Deus. When one becomes a Christian, Quando alguém se torna cristão, that flesh can no longer hold us in slavery, essa carne não pode mais nos escravizar, as it did to all of us before we were Christians. como fez com cada um de nós antes de nos tornarmos cristãos. Before we're saved, the flesh dominates and enslaves us. Antes da nossa salvação, a carne nos escravizou e nos dominava. But when we become Christians, the Spirit comes to dwell within. Mas quando nos tornamos cristãos, o Espírito veio habitar em nós. And the power of the Spirit begins a work to overcome the power of the flesh. E o poder do Espírito entrou em guerra para derrotar o poder da carne. So the minute we become a Christian, Então, no minuto em que nós nos tornamos cristãos, the slavery to the flesh is over. a escravidão da carne terminou, acabou. Even though the presence of the flesh continues. Ainda que a presença da carne continue. And we fight against the flesh the whole of our lives. E nós lutamos contra a carne todos os dias da nossa vida. Until we are with Christ and made fully like Him. Até o dia em que nós estivermos com Cristo e vamos ser feitos como Ele é. The last New Testament conception I want to talk about is this. O último conceito que eu gostaria de falar no Novo Testamento é o seguinte. It is sin seen anew in the light of Christ. É o pecado visto à luz de Cristo. There are two ways in particular Existem duas formas em particular. where sin is seen in brighter ways than we ever saw before because of Christ. Que o pecado é visto de uma forma mais clara por causa de Cristo do que nós vimos antes. The first is this. O primeiro é o seguinte. The horror of sin is never so clearly seen than when we see Christ dying for us. O horror do pecado nunca foi visto de uma forma tão clara quando nós vimos Cristo morrendo por nós. And the idea is this, E a ideia aqui é o seguinte, that the payment for sin, que o pagamento do pecado, namely nothing less than the Son of God who took on our human nature, que é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus que tomou natureza humana e morreu por nós, indicated the greatness of the debt of our sin. indicou a grandeza da nossa dívida de pecado. If it took Christ to come to pay for our sin, Se o que foi necessário foi que Cristo viesse para pagar os nossos pecados, we now realize in ways we never saw before agora nós entendemos de formas que nós nunca tínhamos visto antes. how weighty and serious sin is. Quão pesado, sério o pecado era. There was no other way that our sin could be paid for Não existia sequer outra forma em que o nosso pecado pudesse ser pago than for the eternal Son of God to become the Son of Man and die for our sin. do que o Filho eterno de Deus se tornou o Filho do homem e veio e pagou por causa do nosso pecado. If it took that to pay for our sin, Se foi necessário que isso acontecesse para pagar o nosso pecado, we realize how horrible our sin was. nós entendemos agora quão horrível era o nosso pecado. Here's the second. E aqui está o segundo. The victory of God over sin is never so clearly evident than when we see Christ rise from the dead. A vitória de Deus sobre o pecado nunca foi vista e se tornou evidente de forma tão clara quando nós vemos Cristo ressuscitando dos mortos. We've known from the very beginning that God would be the victor. Nós sabemos desde o começo que Deus seria o grande vitorioso. He announced in Genesis 3:15 Ele anunciou isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15. that the seed of the woman would crush the head of the serpent. Que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. But it is not until we see Christ come out of that grave Mas não é até que nós vemos Cristo Jesus vindo desse túmulo, that we realize he has been the victor.
que nós entendemos que ele é vitorioso, His power is greater than the power of sin. que o seu poder é maior do que o poder do pecado And he has won the victory for everyone who trusts in him. e que ele conseguiu vitória sobre para todos aqueles que creem nele. So we praise God for sending his son to pay the horrible penalty for our sin. Então nós louvamos a Deus por ter enviado o seu filho para pagar a horrível pena do pecado And then rising from the dead, demonstrating his victory. e de ter ressuscitado dos mortos para demonstrar a sua vitória.